Audiobook Efeito Lua de Mel, Bruce H. Lipton. Capítulo 4. 4 mentes que não se concatenam. A magia do primeiro amor está em não sabermos que ele pode acabar. Benjamin Disraeli. Você sente as vibrações do amor. São as poções químicas mágicas percorrendo o seu corpo. Começa a cantar todas aquelas músicas melosas que sempre ouviu e que pela primeira vez começam a fazer total sentido. Cria, então, o efeito lua de mel com o amor da sua vida, crente de que desta vez será para sempre. Só que ele não dura, você fica arrasado, passa dias e noites obcecado, pensando em como tudo poderia ter sido diferente. Sua mente, agora confusa, se pergunta sem parar: como algo tão mágico foi acabar assim em brigas constantes? E se vocês eram casados em divórcio? Você queria tanto que desse certo, acreditou de verdade que iria dar certo. Fica pensando que talvez a biologia da crença funcione para outras pessoas, mas não para você. Só que funciona sim. Mas há uma condição para que isso aconteça, o que explica por que o simples pensamento positivo e a crença de que tudo vai dar certo não funcionam. A condição é que durante o tempo em que esteve vivendo no paraíso com seu amor naqueles dias ou meses, suas ações e seu comportamento estavam sendo controlados pelo processamento de sua mente consciente. A mente consciente é a mente criativa, que age de acordo com seus desejos e vontades. Então, quando a mente consciente de dois seres enamorados se conecta, ocorre uma harmonia mágica. E como os dois estão agindo de acordo com suas vontades e desejos mais intensos, o resultado dessa interação é, voilá, o paraíso na Terra. Porém, com o passar do tempo, sua mente consciente se volta para os afazeres do dia a dia, como organizar as finanças, a casa e planejar as atividades do final de semana. O processamento da mente consciente passa da criação da experiência de lua de mel para o gerenciamento de estratégias para as necessidades da vida. Com isso, ela acaba relegando o controle do comportamento aos programas padrão armazenados na mente subconsciente. Assim, o casal acaba tendo 4 mentes em vez de 2. E essas 2 mentes subconscientes extras são capazes de destruir qualquer relacionamento feliz para sempre. Quando nossa mente consciente deixa de focar a atenção no momento presente, perdemos o controle de nosso efeito lua de mel, porque, sem perceber, passamos a agir de acordo com comportamentos pré-programados que adquirimos durante as experiências de infância e desenvolvimento. Para muitos casais, quando essa programação subconsciente vem à tona, o efeito lua de mel acaba rapidamente. O que não é surpresa, já que o comportamento programado na mente subconsciente deriva sobretudo da observação e da absorção do comportamento dos outros, comportamentos negativos inibidores da autoestima, em sua maioria, especialmente o de nossos pais, parentes, comunidade e cultura. Então, de repente, você passa a ver um lado de seu ser amado e de você mesmo que não existia durante a lua de mel. Quando a mente consciente deixa de prestar atenção ao momento presente, você automaticamente e inconscientemente passa a agir de acordo com o comportamento que adquiriu dos outros. Veja uma cena que pode lhe parecer bem familiar. Você está em meio ao efeito lua de mel, totalmente apaixonado pelo ser amado, que dá luz e sentido à sua vida. Porém, um belo dia faz a ele alguma pergunta com todo carinho. Naquele momento, ele pode não estar pensando no relacionamento maravilhoso que vocês têm. Sua mente consciente pode estar preocupada em consertar o carro ou pagar o aluguel. Então,
Ele responde sem pensar e de maneira grosseira, em um tom que mais parece dizer: me deixe em paz. Em choque, você indaga: quem é você? Pronto, você acabou de presenciar o momento em que uma bela lua de mel começa a desmoronar. Mas seu amado respondeu de maneira tão inconsciente que nem percebe que foi rude. Por isso, encara sua reação à resposta dele como um ataque pessoal e se coloca na defensiva, pensando: como ele ousa me acusar de agir de maneira estranha? Sou a mesma pessoa de sempre. Não sei do que ele está falando. Qual o problema dele, afinal? Enquanto isso, você se pergunta: onde está a pessoa com quem me casei? Sua mente consciente, então, se afasta da situação para avaliar o que está acontecendo. E o que você nem imagina é que, sem perceber, deixa vir à tona seu comportamento inconsciente que adquiriu de sua família ou cultura. Agora, quem está chocado é seu parceiro ao ver a pessoa doce que ele conhecia cobri-lo de críticas e de culpa, ou coisa pior, algo que adquiriu de seus pais. À medida que os problemas diários ocupam sua mente consciente e a de seu parceiro, mais comportamentos inconscientes desarmoniosos vêm à tona. Em pouco tempo, ambos deixam de se admirar e passam a observar apenas os aspectos negativos de comportamento e os ataques de nervos um do outro. Estão agora sempre na defensiva e criticam os defeitos que encontram. Ele nunca leva o lixo para fora, ela não tampa a pasta de dente direito, etc. Tudo que era ignorado no início passa a incomodar. E, caso tenham se conhecido através de algum serviço online pago, passam a querer o dinheiro de volta. Ele não respondeu ao questionário de maneira honesta, mas a verdade é que ambos responderam com sinceridade. Responderam usando sua mente consciente. E aí que está o problema. A mente consciente representa fielmente aquilo que desejamos ser. E, infelizmente, essa mente que responde ao questionário se expressa apenas durante 5% do dia. O que os dois não percebem é que a programação subconsciente, sabotadora e limitadora que adquiriram dos outros é justamente a que se manifesta 95% do tempo. Com isso, você e seu parceiro acabam passando de um relacionamento de lua de mel para um relacionamento comum. Se esse comportamento destrutivo e negativo tivesse se manifestado já no primeiro dia, vocês provavelmente não teriam passado mais de 24 horas juntos. Agora você deve estar imaginando que o melhor a fazer é reduzir as expectativas e aceitar os relacionamentos como sempre foram, já que a vida é assim mesmo e é preciso aceitar o que ela oferece de bom e de ruim. Ou será que todos os esforços que você faz para tolerar comportamentos abusivos já se tornaram insuportáveis e você vai, mais uma vez, desistir daquele relacionamento em que apostou todas as fichas? Agora chega, não aguento mais essa relação. E lá vai você, mais uma vez, passar por todo o processo só para, depois de algum tempo, sair de novo em busca daquela felicidade que vivenciou por alguns instantes. A grande verdade é que o problema desse ciclo repetitivo é invisível. O comportamento programado em sua mente subconsciente e na de seus parceiros. A mente consciente lhe dá a missão de encontrar um parceiro amoroso e se deleita quando você encontra o par perfeito. Mas sua mente subconsciente consegue destruir todos os seus esforços. Porém, uma vez que você entende que um relacionamento envolve 4 mentes e descobre como você e seu parceiro podem modificar a programação negativa da mente subconsciente, passa a ter em mãos as ferramentas para recriar o que se perdeu. A nobre mente consciente e criativa.
Para entender como isso acontece, vamos estudar o relacionamento entre o cérebro e a mente. Podemos comparar o cérebro humano a um dispositivo físico, como um rádio. A mente, tanto consciente quanto inconsciente, é a programação que ele transmite. A atividade da mente consciente é basicamente associada à atividade de processamento neural do córtex pré-frontal, uma conquista evolucionária do cérebro humano. A mente consciente é a base de nossa identidade. Ela é que nos identifica como indivíduos distintos, como espíritos únicos. A mente consciente gerencia nossos desejos e aspirações. Quando pergunto às pessoas qual tipo de relacionamento elas desejam ter, a resposta mais nobre e sensata vinda da mente consciente é: quero um relacionamento baseado em amor, igualdade, respeito e com boa química sexual. É o típico refrão de pensamento positivo que os otimistas costumam escrever e colar na geladeira. Mereço um grande relacionamento e só como alimentos saudáveis. E também uma obra da mente criativa que navega entre o passado e o futuro e não está presa ao tempo. Nossa mente consciente pode responder sobre o que faremos na próxima quarta-feira ou o que fizemos na quarta-feira passada. É a mente que pode se desvincular do momento presente e sonhar o dia todo com o que pode vir a acontecer. Eu posso ganhar na loteria ou encontrar meu príncipe encantado. Mas pensemos por um instante. Se nossa mente consciente não cuida do momento presente porque está ocupada demais com grandes pensamentos ou com sonhos sobre a vida como deveria ser, quem está no comando enquanto isso? Segundo os pesquisadores da neurociência, devido à habilidade da mente consciente de vagar de um pensamento para outro, a maioria dos seres humanos usa sua mente criativa consciente para controlar a atividade cognitiva que rege seu comportamento. Conforme já mencionei, mas vale a pena lembrar, cerca de 5% do tempo. Resta-nos concluir, então, que os 95% restantes de nossa atividade cognitiva são controlados por programas previamente instalados na mente subconsciente. Marianne Izegd Mazzacka. Masteries of the Mind, Your Unconscious in Making Your Everyday Decisions. Mistérios da mente. Sua mente inconsciente é quem toma as decisões diárias. USA News e World Report, 8 de fevereiro de 2005. Mente subconsciente, o mecanismo que grava e reproduz programações. A mente subconsciente é aquela que grita: danem-se as regras, e nos compele a atacar a geladeira ou a paquerar o pior exemplar da espécie humana que encontrarmos em uma festa, como sempre. O subconsciente é associado à atividade neural em uma parte bem maior do cérebro, cerca de 90%, do que o córtex pré-frontal da mente consciente. A mente subconsciente exerce uma influência muito mais poderosa sobre o nosso comportamento do que a mente consciente. O córtex pré-frontal da mente consciente consegue processar e gerir meros 40 impulsos nervosos por segundo. Já os 90% de cérebro que a mente subconsciente abrange controlam e processam 40 milhões de impulsos nervosos por segundo. Isso torna o processamento da mente consciente 1 milhão de vezes mais potente que o da mente consciente. A essa altura você deve estar começando a se voltar contra essa poderosa mente subconsciente que consegue sabotar todas as suas tentativas de criar um efeito lua de mel em sua vida e de ficar longe da geladeira. Margaret chama isso de anéis mortíferos, mas a mente subconsciente tem um papel valioso no desenvolvimento humano e em nossa vida. Além do mais, é perda de tempo tentar lutar contra ela. Eu até tento cada vez que devoro alguma guloseima absurdamente calórica. É quando minha mente consciente grita comigo:
Seu idiota, por que foi comer isso e acabou de jurar que iria resistir? Mas posso gritar e culpar quanto quiser minha mente subconsciente. É pura perda de tempo, pois não há ninguém dentro dela para responder. Lutar contra a mente subconsciente é como gritar com a televisão. A televisão é boa ou é má? Nenhuma das duas opções. O que você está assistindo? Não culpe a TV, e sim a emissora. Da mesma forma, a mente subconsciente é boa ou má? Nenhuma das duas opções. A mente subconsciente é basicamente um incrível mecanismo que grava e reproduz. Diferentemente da mente consciente, ela quase não tem criatividade nem noção de tempo. Vive apenas no momento presente, não enxerga o futuro e não tem sequer noção de que você está gritando com ela. Portanto, ao invés de demonizar ou de lutar contra a mente subconsciente e seus incômodos programas comportamentais, o melhor a fazer é reconhecer seu poder. E claro, este seria um livro extremamente depressivo se eu apenas explicasse que suas melhores intenções e relacionamentos sempre foram sabotados por sua mente subconsciente e não apresentasse ferramentas que você pode usar para reprogramá-la. Por sorte, não estamos condenados a viver para sempre com nossos comportamentos de autossabotagem. Mas, antes de explicar como reprogramar sua mente subconsciente, deixe-me mostrar de onde veio toda essa programação negativa. E não foi de você. Depois, poderei apresentar as ferramentas para que possa remover esses obstáculos invisíveis que o impedem de criar e ou manter o efeito lua de mel em sua vida. Pequena nota da narradora do canal RBP Quântica. É importante que possamos entender a diferença entre as mentes consciente e subconsciente. O autor do livro Efeito Lua de Mel, neste caso, está falando que no início de todo relacionamento, as mentes conscientes se conectam, porque o casal ainda está vivendo no momento presente, aproveitando o que há de melhor um do outro, seus desejos, estão aproveitando essa mente que é criativa, que faz suas escolhas, a mente consciente. Porém, quando o casal começa a vivenciar os problemas do dia a dia, as questões da vida, outras coisas vão aparecendo, né, depois daquele período que muitos pesquisadores dizem que após entre 6 meses a 2 anos, que acaba aquela paixão arrebatadora, né, vamos colocar dessa forma, a mente consciente ela começa a se ocupar, então, desses problemas, dessas questões da vida que todos precisamos enfrentar em algum momento. Então, vai perdendo aquela capacidade de focar no momento presente, de vivenciar o que há de melhor. Portanto, acaba que a mente subconsciente vai controlar esse casal, né? E a mente subconsciente é aquela mente que ela já foi programada desde lá da infância, desde até do útero, né? De quando a pessoa estava no útero da mãe. Então, assim, todos os traumas, problemas, questões, né? Familiares, crenças, vão estar registradas nessa mente subconsciente, que ela não tem filtro como a mente consciente. Então, quando o casal chega nesse patamar, né, que começa a parar de viver no momento presente, a parar de estar ali totalmente entregue um ao outro e aquelas emoções do início do relacionamento, do chamado efeito lua de mel, quando eles param de estar, então, nessa condição, a mente consciente ela se ocupa desses problemas e a mente subconsciente, então, ela vira protagonista ali da relação, do relacionamento. E essa mente subconsciente, muito provavelmente, né, na maioria das pessoas, está com uma série de crenças limitantes e uma série de questões que precisam ser trabalhadas. E com isso vai corroborando essas crenças, né? E aí começam a vir os problemas, começam a vir as brigas, grosserias, desentendimentos, etc., por conta dessas programações, ok? Vamos continuar, então, para a narração do livro. Programação uterina. Os médicos pensavam, e alguns ainda pensam, que a mulher grávida só precisa se alimentar bem, tomar vitaminas, minerais e se exercitar para garantir a saúde de seus bebês. A programação genética cuida do resto.
Porém, pesquisas mais recentes jogaram por terra o mito de que uma criança ainda no útero não tem mecanismos sofisticados o suficiente e que só é capaz de reagir ao seu ambiente nutricional. Parece que quanto mais os pesquisadores avançam, mais descobrem como é sofisticado o sistema fetal e seu sistema nervoso, com sua vasta gama de habilidades sensoriais e aprendizado. A realidade é que muito do que conhecíamos sobre os bebês era falso. Sempre subestimamos a capacidade deles. Não são seres simples, e sim pequenas criaturas complexas, capazes de criar pensamentos surpreendentemente amplos, descreve David Chamberlain em seu livro The Mind of Your Newborn Baby, a mente do seu bebê recém-nascido. Berkeley, CA, North Atlantic Books, 1998. Em um mundo baseado em controle genético, onde os genes determinam o destino de um organismo, os cientistas só precisavam se concentrar na influência da contribuição do sangue materno para o desenvolvimento fetal. No entanto, com o advento da revolução epigenética e da nova ciência, revelando que os sinais do ambiente controlam a expressão dos genes, sabemos agora que um feto em desenvolvimento é influenciado por muito mais que os nutrientes do sangue materno. O sangue materno também contém uma vasta gama de moléculas de informação, tais como elementos químicos, hormônios e fatores de crescimento que influenciam e controlam a saúde física e emocional da mãe. Agora sabemos que os mesmos elementos químicos que modelam as experiências e o comportamento da mãe atravessam a placenta e influenciam as células e os genes do feto. A consequência é que o feto em desenvolvimento, recebendo a mesma química sanguínea da mãe, reflete as emoções e a fisiologia dela. Ele pode absorver, por exemplo, cortisol e outros hormônios de estresse, caso a mãe seja cronicamente ansiosa. Caso ela não deseje a criança por alguma razão, o feto recebe os elementos químicos da rejeição. E, caso esteja apaixonada pelo bebê e por seu parceiro, o feto é banhado nas poções de amor que descrevi no capítulo anterior. Já se estiver com raiva do pai por tê-la abandonado durante a gravidez, o feto é envolto na química dessa raiva. Em minhas palestras, mostro sempre um vídeo da Associazione Nazionale Educazione Prenatale, Associação Nacional de Educação Pré-Natal, que descreve graficamente a relação de interdependência entre os pais e os filhos durante a gestação. No vídeo, uma mãe e um pai têm uma discussão acalorada no momento em que ela passa por uma ultrassonografia. É possível ver que o feto reage com um pulo assim que eles alteram o tom de voz. Conforme a discussão se acirra, se ouve um ruído de vidro quebrando e de gritos mais altos. O feto arqueia o corpo em expressão de choque e pula cada vez mais alto, como se estivesse em um trampolim. Essa ultrassonografia e outras pesquisas deixam claro que o feto demonstra forte reação ao ambiente do útero e à influência do pai. O Dr. Thomas Verne, em sua pioneira obra de 1981, The Secret Life of the Unborn Child, A Vida Secreta da Criança Antes de Nascer, descreve em primeira mão a influência dos pais mesmo durante o desenvolvimento uterino dos filhos. O fato é que as evidências científicas de grande peso que surgiram na última década exigem que reavaliemos as habilidades emocionais dos fetos. Estejam despertos ou em profundo sono, eles estão sempre sintonizados com cada ação, pensamento ou sentimento da mãe. A partir do momento da concepção, as experiências no útero moldam o cérebro e estabelecem a base da personalidade, do temperamento e do poder de raciocínio. Thomas R. Verne e Pamela Weintraub, Tomorrow's Baby, The Art and Science of Parenting from Conception to Infance. O Bebê do Amanhã, a arte e a ciência de criar filhos desde a concepção e na infância. New York, Simon e Schuster, 2002. O cérebro fetal em desenvolvimento não apenas responde aos mensageiros químicos do sangue materno, como retém a memória das experiências vividas no útero.
No momento em que a criança nasce, já carrega consigo todo o complexo musical de comportamento que irá permanecer para o resto de sua vida. E responde ao tom modulado, programado, com os padrões de elementos químicos emocionais que recebeu durante a gestação. Não é um evento isolado, como a discussão do vídeo que mencionei, que cria essa programação. São os padrões repetitivos de reação emocional da mãe. Após o nascimento, a criança passa a criar experiências de vida que se tornam a letra de sua música emocional. Isso é muito bom se a música for de amor, mas nem tanto se o estado emocional da mãe foi cronicamente instável durante a gravidez. A natureza dessa programação é importante no caso de pais adotivos de uma criança que tenha sido gerada em ambientes caóticos. Eles podem não saber que receberam um indivíduo com padrão de elementos químicos já disfuncionais que se tornarão a música de um comportamento menos positivo. Uma criança não é uma tela em branco. Pais adotivos dão todo o carinho a essas crianças e podem ter um grande choque quando elas começam a manifestar o comportamento de seus pais biológicos disfuncionais. O que eles não sabem é que a base da personalidade da criança já está desenvolvida quando ela nasce. Segundo uma nova modalidade de estudo denominada origem fetal, o desenvolvimento pré-natal é o período mais importante de nossas vidas e influencia de modo permanente o funcionamento de nosso cérebro, inteligência e temperamento. Annie Murphy Paul descreve no artigo que escreveu para a revista Time: o estado mental de uma mulher grávida pode modular a psique de seu filho. Annie Murphy Paul, Fetal Origins: How the First 9 Months Shape the Rest of Your Life. Origens fetais: como os primeiros 9 meses moldam o resto de nossa vida. Time, 22 de setembro de 2010. Os 9 meses dentro do útero são tão importantes para o desenvolvimento humano em todos os aspectos que o Dr. Verne chegou a dizer que mulheres grávidas deveriam usar o tempo todo uma camiseta com a frase "bebê em construção", para destacar a importância do fato. Na verdade, a mãe, e por extensão seu relacionamento com o pai, é o programa inicial. É através da fisiologia e, em particular, do sangue da mãe que permeia a placenta, que o feto recebe diretamente o aprendizado sobre o mundo em que nascerá para ajustar ativamente seu comportamento e genética de modo a sobreviver nele. Programação pós-uterina. O aprendizado continua em velocidade espantosa após o nascimento. O bebê vem ao mundo programado com alguns comportamentos instintivos, como sugar, mas tem muito a aprender antes de conseguir sobreviver neste mundo por si só. Não é à toa que a evolução deu ao cérebro das crianças a habilidade de absorver um grande número de crenças e comportamentos com grande velocidade. A chave para entender como ocorre essa absorção maciça está na atividade elétrica oscilante do cérebro, como mostra o EEG. Em cérebros de adultos, a atividade de EEG é em média 5 frequências de ondas cerebrais, variando das ondas delta, de menor frequência, às ondas gama, de frequência mais alta. Mas em crianças pequenas, as 2 ondas cerebrais mais baixas, teta e delta, predominam. R-Label, Medical Applications of Neurobiofeedback, aplicações médicas do neurofeedback, em Textbook of Neurobiofeedback, editado por J.R. Evans e A. Abarbanel, Burlington, M.A. Academic Press, 1999. Label Comunicação Direta com B. H. Lipton, New Jersey, em 2002. Durante a permanência no útero e o primeiro ano de vida, o cérebro opera predominantemente na frequência de ondas cerebrais mais baixas, de 5 a 4 ciclos por segundo, Hz, conhecidas como ondas delta. Isso não é de se surpreender, já que bebês dormem muito. Em adultos, as ondas delta predominam na fase de sono mais profundo, em que ocorrem os sonhos e é mais difícil o despertar.
Dos 6 aos 8 anos de idade, a onda cerebral predominante é θ, 4 a 8 Hz, uma frequência vibracional associada ao estado de imaginação. Este é o estágio de desenvolvimento em que a imaginação infantil é mais fértil. Se vir uma criança montada em uma vassoura dizendo que é um cavalo, não diga a ela que se trata apenas de uma vassoura. Na mente dela, trata-se de um cavalo, pois nesse maravilhoso estágio da vida, as ondas θ dominam as funções cerebrais, fazendo com que a imaginação e realidade se misturem. Para aquela mente infantil, a vassoura se transformou em um cavalo. Da mesma maneira, as frequências de onda θ estão associadas ao estado de hipnose, durante o qual as informações podem ser diretamente incutidas na mente subconsciente. Para induzir esse estado imaginativo sugestionável em adultos, a hipnose utiliza métodos para reduzir as frequências cerebrais dos pacientes a um nível θ mais maleável. Nos primeiros 6 anos de vida, as crianças não apresentam um estado cerebral de consciência associado às atividades de EEG, alfa, beta e gama como predominantes. Os cérebros infantis funcionam basicamente abaixo da consciência criativa, da mesma maneira que a atividade de um cérebro adulto cai abaixo do nível de consciência durante o sono e a hipnose. No estado θ altamente programável, as crianças registram grandes quantidades de informação necessária para sobreviver no ambiente, mas não têm capacidade de avaliar de forma consciente a informação que está sendo armazenada. Qualquer um que duvide do alto nível de sofisticação desse registro deve se lembrar da primeira vez que seu filho disse com todas as letras o pior palavrão que você costuma dizer. Tenho certeza de que você percebeu o nível de pronúncia, a nuance e o contexto exatos e característicos seus. Esse engenhoso sistema de registro pode ser reprimido por pais mais rígidos. E não estou me referindo a ocasionais palavrões. A maioria de nós cresceu registrando mentalmente críticas paternas ou maternas. Você não merece ganhar isso, você não é bom nisso, você é burro, você é muito mau, você é um idiota. A maioria dos pais não tem a real intenção de ferir os filhos. Estão apenas agindo como um treinador de futebol que usa a crítica como forma de provocar para obter dos jogadores o melhor desempenho. Mas esse tipo de treino exigiria que as crianças tivessem consciência suficiente para interpretar a lógica positiva por trás da crítica. Ocorre que o cérebro delas funciona predominantemente abaixo do nível de consciência, ondas alfa, nos primeiros 6 ou 7 anos de vida. Durante essa fase, elas não têm capacidade intelectual para entender que palavras negativas nem sempre são literais. As críticas dos pais são, portanto, registradas como verdade, da mesma forma que bits e bytes são baixados no disco rígido de um computador. Ao criticar seus filhos, os pais não têm ideia de que, ao tentar ajudar, os estão sentenciando a viver se julgando eternamente incompetentes. Veja um exemplo. Um pai está em uma loja com seu filho de 5 anos. O garoto vê um brinquedo, fica encantado e decide que tem que ser seu. Diante da negativa do pai, ele faz um escândalo que chama a atenção de todos na loja. Irritado, o pai declara com seu mais duro tom de voz: "Só por causa disso você não merece ganhar o brinquedo." A criança registra de imediato as palavras do pai e seu tom de voz: "Eu não mereço. Eu não sou bom o suficiente para ser amado." Essa programação de não sou bom o suficiente para ser amado é um dos maiores obstáculos para se criar o efeito lua de mel em nossa vida. Quando a programação subconsciente da maioria das pessoas é acessada através do teste muscular, a resposta à pergunta "eu me amo" é negativa. Conheci a eficácia do teste muscular quando me tratei com um quiropata depois de sofrer um sério acidente de motocicleta. Ele demonstrou o teste muscular como forma de comunicação com a mente subconsciente. Pediu que esticasse o braço, forçou para baixo e pediu que eu oferecesse resistência à força dele. Obedeci e não tive qualquer problema em segurar a pressão que ele fez sobre meu braço.
Ele pediu então que eu mantivesse o braço esticado e resistisse à pressão que fazia com a mão enquanto dizia: "Meu nome é Bruce." Mais uma vez, não tive dificuldade em resistir à pressão de sua mão. Depois, ele pediu que eu mantivesse o braço esticado e resistisse à pressão enquanto dizia: "Meu nome é Mary." Para minha surpresa, a mão dele conseguiu empurrar meu braço para baixo sem esforço, por mais que eu resistisse. "Como isso aconteceu? Faça de novo", falei. Acho que não estava preparado. Fizemos de novo e desta vez me concentrei mais para resistir à pressão da mão dele. Ainda assim, enquanto disse: "Meu nome é Mary", meu braço desceu como uma pedra em queda livre quando ele o pressionou. Isso ocorre porque quando a mente consciente faz uma afirmação conflitante com alguma crença ou programação armazenada na mente subconsciente, a desarmonia gerada se manifesta na forma de falha ou flexão nos músculos do corpo. Em minhas palestras, costumo ensinar as pessoas a fazer o teste muscular e peço que testem umas às outras com a frase "Eu me amo." Como a maior parte dos braços desce, peço que pensem em como a crença subconsciente de que não merecem ou não podem ser amadas afeta seus relacionamentos. Se você não ama a si mesmo com ambas as mentes, qual a chance de alguém mais amá-lo? Quase nenhuma, já que sua própria mente subconsciente não acredita que você mereça receber amor. E se alguém disser que ama você, quanto isso vale quando você mesmo não se julga bom o suficiente para ser amado? Programas subconscientes da incapacidade de ser amado, operando 95% do tempo, geram inconscientemente comportamentos que revelam a maneira como você se sente. Você pode achar que é algo oculto, secreto, mas na verdade isso se manifesta em cada palavra que diz sem pensar ou no comportamento que demonstra sem perceber. E o mais importante, suas crenças disfuncionais manifestam-se em seu campo de energia e podem sabotar de maneira invisível todos os seus esforços para criar o tipo de relacionamento que sua mente consciente tão desesperadamente deseja. Mas não são apenas palavras que o seu subconsciente registra durante a infância. Ele registra também comportamentos. Em seu transe hipnótico teta-induzido, as crianças observam enquanto seus pais falam, imitam seu comportamento e registram tudo em sua mente subconsciente. Quando os pais influenciam os filhos demonstrando bom comportamento, a hipnose teta se torna uma excelente ferramenta que amplia a capacidade de aprenderem todos os tipos de habilidade necessária para a sobrevivência no mundo. E quando o comportamento dos pais não é tão positivo, os mesmos registros beta podem destruir a vida desses filhos. Pesquisas mostram que nossos primos próximos, os chimpanzés, possuem a mesma habilidade de aprender por meio da simples observação. Em uma série de experimentos realizados durante 2 anos no Primates Research Institute, Instituto de Pesquisas sobre Primatas da Universidade de Kyoto, uma chimpanzé fêmea foi ensinada a identificar e associar os caracteres japoneses a determinadas cores. Quando o caractere associado a uma cor específica aparecia em uma tela de computador à sua frente, a macaca aprendeu a escolher a cor correspondente a ele. Toda vez que acertava a cor correta, ela recebia uma moeda do computador e podia usá-la em uma máquina daquelas que vendem salgados e refrigerantes, só que contendo frutas em vez de produtos. Em um período posterior do treinamento, a macaca teve um bebê, que passou a acompanhá-la nas sessões. Um dia, para a surpresa dos pesquisadores, enquanto a mãe pegava uma fruta na máquina, o filhote foi até o computador. Quando o caractere apareceu na tela, ele escolheu a cor correta, pegou a moeda e foi até a máquina. Sem encontrar outra explicação, os pesquisadores foram levados a concluir que as crianças podem aprender pela observação, sem precisar receber ensinamentos diretamente dos pais.
Like Mother, Like Son, Tal Mãe, Tal Filho, Science, volume 292, 13 de abril de 2001. Esse e outros estudos mostram que, apesar de facilitar o aprendizado, esse processo pode ter implicações desastrosas para crianças criadas em lares disfuncionais, expostas à violência doméstica ou por pais dependentes de drogas ou álcool, ou mesmo em lares instáveis. Imagine quantas informações muitos de nós absorvemos dos aspectos negativos do casamento de nossos pais. Você pode dizer, não, eu sou diferente. Jurei jamais ter relacionamentos como que meus pais tiveram. Trata-se de um objetivo louvável, criado pelas vontades e desejos da mente consciente. Mas enquanto isso, a mente subconsciente, programada por nossos pais, é quem controla nosso comportamento. Como é difícil para a maioria de nós perceber nossa própria programação subconsciente. Vamos imaginar então que temos um amigo de longa data chamado Bill e que conhecemos o pai dele. Um dia, percebemos que Bill tem determinados comportamentos iguais aos de seu pai e comentamos: Bill, você é igualzinho a seu pai. Ao que ele reage de imediato: como assim, igualzinho ao meu pai? Sou o oposto dele. A questão aqui é que todos podem ver que o comportamento de Bill é igual ao de seu pai. Somente ele não percebe sua programação subconsciente. E adivinhe, somos todos Bill. Achamos que estamos agindo de acordo com os desejos e aspirações de nossa mente consciente. Mas, assim que a mente consciente se entrega aos devaneios de pensamentos, deixa de prestar atenção ao momento presente. É quando os programas da mente subconsciente entram em ação. Começamos a agir como nossos pais e nem percebemos. Agora você deve estar se perguntando: quando o processo de absorção de informações em nível teta termina? Por volta dos 6 ou 7 anos de idade, as crianças se tornam menos suscetíveis à programação hipnótica. É quando o cérebro em desenvolvimento delas começa a funcionar cada vez mais em ondas alfa mais altas, 8 a 12 Hz. A atividade alfa está relacionada a estados de consciência mais tranquila. É quando a criança finalmente começa a ter uma noção de ego. Lembra-se do garoto com o pai na loja? Bem, imagine agora que ele tem 10 anos e seu cérebro já funciona predominantemente em ondas alfa. Desta vez, quando ele ouve "você não merece este brinquedo", não irá necessariamente, a não ser que venha de uma família abusiva, entender a frase de maneira literal. Usará sua mente consciente para avaliar a situação e concluir uma história mais real. Meu pai está bravo porque estou atrasando as compras. Eu odeio fazer compras. Quer que eu fique quieto para terminar logo e ir para casa assistir a um jogo de futebol. Eu sei que ele me ama. Além do mais, acabei de ganhar um monte de brinquedos em meu aniversário na semana passada. Claro, nem toda criança ou adulto consegue ter uma percepção tão clara de seus relacionamentos. Mesmo adultos, muitas vezes, caímos na armadilha do subconsciente quando não estamos usando a mente crítica e temos um histórico de programação negativa. Mas, enquanto as crianças são pequenas, não são capazes de discernir, como já mencionei, por não terem ainda desenvolvido sua mente consciente. No exemplo, a mente não criativa subconsciente da criança de 5 anos aceitou a resposta do pai literalmente como verdade. Já aos 10, ela conseguiu avaliar a situação de forma mais realista. Porém, antes de desenvolver a capacidade consciente, pode ter absorvido em sua mente subconsciente uma série de informações negativas e depreciativas vindas de seus pais e de sua comunidade. Mas o que isso tem a ver com o efeito lua de mel? Nenhuma das programações que recebemos antes dos 7 anos veio de nossos desejos ou aspirações. Tudo foi absorvido através da observação do comportamento de nossos pais e de pessoas de observação de nossa convivência. E essa é a programação predominante que se destaca em nossos relacionamentos. Isso também explica os padrões de relacionamentos.
Algumas pessoas procuram amor nos lugares errados. Por que não conseguem se manter em relacionamentos enquanto outras têm uma vida afetiva maravilhosa? Para a maioria de nós, que não teve pais exemplares, essa é a programação que precisamos eliminar se desejamos desfrutar de um efeito lua de mel perene em nossas vidas. Reprogramação da mente subconsciente. 1. Cuidado com o que você deseja. Com o passar dos anos, Margaret e eu aprendemos na prática uma verdade que sempre ouvimos. Para ajudar a nós mesmos, ajudar o universo a colaborar conosco, é importante visualizar e listar com detalhes tudo o que desejamos na vida. Se os objetivos não estão claros, o universo não tem como preencher as lacunas. Infelizmente, são os detalhes não planejados que atrapalham nossos desejos e aspirações. Tendo isso em mente, antes de começar a reprogramar sua mente subconsciente, pare e pergunte a si mesmo conscientemente: o que desejo realmente? Eu costumava dizer às pessoas para terem cuidado com o que pedem, porque podem acabar conseguindo. Até que um dia minha maravilhosa parceira de vida, Margaret, me mostrou que esse não é um bom conselho para se dar. Mudei então meu conselho conforme ela sugeriu. Tenha consciência do que você pede e acabará conseguindo. Faça uma lista mental de tudo o que procura em um relacionamento. Quanto mais detalhes, melhor. Esse exercício garante que sua mente consciente esteja presente de maneira criativa no processo. Todos os detalhes deixados de fora serão completados pela mente subconsciente, que, se deixada à vontade, irá trazer tudo que seus pais ou sua comunidade consideram bom em um relacionamento. Sendo assim, faça a lista com todos os detalhes possíveis. Quanto mais completa ela for, mais fácil será para sua mente e para o universo conspirarem para tornar realidade os seus desejos. Em vez de desejo ter um relacionamento maravilhoso, descreva com detalhes até as sensações que deseja ter, como se já estivessem acontecendo neste momento. Como você enxerga a relação? Como você se sente em cada instante dela? Quais são os sons e as palavras todos os dias? Segue um exemplo, mas o seu pode ser ainda mais completo. Amo meu parceiro carinhoso e inteligente, que me dá alegria e apoio em todos os dias que passamos juntos, rindo, nos divertindo e compartilhando histórias de vida e interesses. Ao escrever com detalhes tudo o que deseja, poderá manifestar comportamentos conscientes e subconscientes para atrair os relacionamentos que quer ter em sua vida. 2. Modifique sua programação subconsciente. Enquanto nos concentramos em definir as características da pessoa que buscamos, inevitavelmente acabamos nos deparando com o obstáculo de que nosso comportamento, em especial aquele em nível subconsciente, pode não ser compatível com o da pessoa que desejamos encontrar. Imagine, por exemplo, alguém que cresceu em uma família em que os pais não demonstravam amor e eram ríspidos um com o outro. A pessoa com certeza irá procurar alguém que tenha características carinhosas, algo que não teve chance de observar quando criança e que hoje tanto deseja. Em nossa mente consciente, geramos comportamentos para atrair a pessoa que desejamos, mas as programações subconscientes e invisíveis adquiridas de nossos pais podem repelir qualquer candidato que tenha as qualidades de que precisamos. Como não temos consciência de nosso próprio comportamento subconsciente, os momentos em que ele se manifesta sem que percebamos podem acabar gerando choque ou constrangimento. E, como não percebemos que estamos nos comportando de tal maneira, acabamos culpando os outros quando o relacionamento dá errado. Como alguém tão incrível como eu pode ser a fonte do problema? Sim,
Em nossa mente consciente, somos a pessoa amorosa e gentil que imaginamos, mas, na maior parte do tempo, nossa vida é comandada pelos programas subconscientes que podem não ser tão gentis. Então a pergunta que devemos nos fazer é: minha mente subconsciente está de acordo com os desejos de meu coração? Se não temos consciência de nosso comportamento, como saber quais são os programas por trás dele? Como a maior parte deles foi incutida antes dos 7 anos, sobretudo porque boa parte de nossa personalidade já estava definida antes de nascermos, a mente consciente pode não ter ideia do que foi programado em nossa mente subconsciente. Sendo assim, como descobrir as características de nossa programação subconsciente? Isso pode ser relativamente fácil quando compreendemos a interação que ocorre entre as mentes consciente e subconsciente. Como 95% de nosso comportamento é controlado de modo automático pela mente subconsciente e não de maneira consciente, nossas vidas são literalmente um reflexo do comportamento programado em nossa mente subconsciente. Vamos supor que você tenha passado toda a vida lutando com problemas financeiros. Diversos especialistas hoje aconselham as pessoas a reprogramar os conceitos recebidos durante a infância sobre dinheiro, pois essa programação ainda pode estar afetando sua vida. Em seu livro The 9 Steps to Financial Freedom, Os 9 Passos para a Liberdade Financeira, Suze Orman afirma: as mensagens sobre dinheiro são passadas de geração em geração como pratos velhos e lascados. Suze Orman, The 9 Steps to Financial Freedom, Os 9 Passos para a Liberdade Financeira, New York, Crown, 1997. Suzy, por exemplo, aprendeu ainda cedo que o motivo para os pais parecerem sempre infelizes não era que não se amassem, mas sim nunca terem dinheiro para pagar as contas. Em nossa casa, dinheiro sempre foi motivo de tensão, preocupação e tristeza. Assim como Suzy, você também pode modificar suas programações negativas. E nem precisa mudar sua vida toda para isso. Basta se concentrar nas áreas que mais precisam de ajuda. Talvez o fluxo de dinheiro não seja um problema em sua vida, mas sim os relacionamentos. Nesse caso, não é preciso trabalhar sua programação subconsciente sobre dinheiro. As coisas de que você gosta e que recebe com mais facilidade provavelmente já têm um aval positivo de sua programação subconsciente. Daí o fato de existirem em sua vida sem problemas. Mas tudo pelo que você tem que lutar muito ou que já tentou várias vezes modificar sem sucesso é reflexo das áreas que mais provavelmente representam crenças subconscientes limitadoras e de autossabotagem que precisam ser reprogramadas. Então, não é tudo que precisa ser modificado e também não é necessário ir a um psicólogo para entender todo o processo. E nem é preciso entrar em crise existencial ou se voltar contra as pessoas que deseja culpar por sua programação. Não é necessário matar os mensageiros. É a mensagem recebida que precisa ser modificada, pois ela é a causadora do comportamento. E também não adianta perder tempo decifrando as mensagens, pois isso costuma estimular velhos sentimentos dolorosos e os traz de novo à tona. Você só precisa modificar os programas de comportamento subconsciente que interferem na realização de seus desejos. Observação: antes de buscar um relacionamento afetivo, certifique-se de que a crença fundamental "eu me amo" esteja firmemente solidificada em sua mente subconsciente. A falta de autoestima, como mencionei, é o principal e maior obstáculo para a maior parte das pessoas que desejam criar o efeito lua de mel em sua vida. 3. Comece a reprogramação. Há diversas técnicas que podemos usar para reprogramar a mente subconsciente. Vou citar 3 delas que eu utilizei para modificar minha programação negativa, e devo dizer que eu tinha muita coisa para modificar. Veja a seção de referências no apêndice ao final do livro em meu website www.brucelipton.com e escolha a que melhor se adaptar a você.
Não existe uma fórmula ideal, perfeita para todos os casos. Meu objetivo aqui é apresentar informações sobre o papel destrutivo que a programação subconsciente pode ter em sua vida e espero poder ajudá-lo a encontrar a melhor maneira de modificar essa programação. Antes de tentar modificar nossa programação de comportamento, no entanto, é importante entender as diferentes maneiras pelas quais a mente subconsciente aprende as coisas. Pode-se pensar que, quando a mente consciente aprende algo novo, a programação subconsciente se ajusta de modo automático a esse aprendizado, mas não é verdade. As duas mentes se comportam como entidades totalmente diferentes e não aprendem da mesma maneira. A mente criativa, consciente, aquela que pensa, aprende a partir de diversos tipos de estímulo. Um simples momento de descoberta pode causar uma mudança radical em sua vida. A mente consciente pode adquirir novas crenças através de aulas, palestras, livros de autoajuda, vídeos ou torturantes e longas horas de psicanálise em que são esmiuçadas todas as suas experiências. Mas às vezes, a mente de quem busca se torna obtusa, como a minha quando me concentrei exclusivamente em aspectos intelectuais. Educar a mente consciente não reprograma automaticamente a mente subconsciente. No meu caso, somente quando comecei a utilizar a consciência que adquiri intelectualmente para modificar meus programas subconscientes é que consegui algum progresso para mudar minha vida. Enquanto a mente consciente é criativa, eu uso essa criatividade para aprender, a mente subconsciente aprende apenas através de hipnose ou da criação de hábitos. Antes dos 7 anos, sua mente subconsciente adquiria crenças com rapidez porque seu cérebro funcionava predominantemente na frequência de EEG-teta de indução hipnótica. Após essa idade, a fonte principal de aprendizado da mente subconsciente passa a ser o hábito. Como você aprendeu a tabuada? Repetindo a sequência diversas e diversas vezes, até memorizar o padrão e conseguir repeti-lo de forma inconsciente. Repetição leva ao hábito, e esse é o mecanismo básico para substituir comportamentos de programação subconsciente. Quando você estava aprendendo a dirigir, por exemplo, sua mente consciente estava atenta a todos os detalhes, como manter os olhos para frente para ler placas, olhar para o painel do carro e ao mesmo tempo ver as imagens nos 3 espelhos, além de se concentrar nos pedais. Mas hoje você entra no carro, dá a partida e simplesmente vai em frente. Sua mente consciente está concentrada no local de destino, na festa da noite anterior ou na conversa com o passageiro. Você nem presta tanta atenção ao que se passa ao redor. Quem dirige o carro, então? A mente subconsciente, usando os hábitos que adquiriu no período repetitivo de prática enquanto você aprendia a dirigir. Não é preciso ter medo por não estar dirigindo conscientemente o carro. Como já mencionei, a mente subconsciente é 1000 vezes mais poderosa e tem um processamento muito maior que o da mente consciente. Inclusive, se o carro derrapa ou você percebe a iminência de um acidente, os hormônios de estresse bloqueiam de imediato o processamento consciente para garantir que a poderosa mente subconsciente entre em cena para controlar a situação. A hipnose e o cultivo de hábitos são os principais meios de se reprogramar o comportamento da mente subconsciente. Por isso, esforços conscientes, como falar consigo mesmo, ler um livro de autoajuda ou espalhar bilhetes pela casa, têm pouco ou nenhum efeito quando se trata de mudar programações subconscientes, a menos que as ações sejam repetidas com regularidade até se estabelecer um novo hábito. A. Mindfulness hábito. A primeira coisa que fiz quando tomei conhecimento de que precisava me reprogramar foi criar o hábito do chamado mindfulness, ou seja, prestar atenção aos meus pensamentos. O objetivo dessa técnica é fazer com que todas as ações e decisões que você toma
tenha origem em suas vontades e desejos, partindo de sua mente consciente, não no piloto automático. Ao prestar atenção no processo, logo aprendi que não apenas voltava para o piloto automático ao menor deslize e perda de foco de minha mente consciente, mas também que os pensamentos desse piloto automático não ajudavam muito. Pesquisas mostram que 65% de nossos pensamentos são negativos e redundantes. Val Kingersky, Rethinking Your Work, Getting to the Heart of What Matters. Repense seu trabalho, foco no que realmente importa. Chesapeake, VA, Kaizen Publishing, 2009. Uma forma de fazer esse exercício é observar seus pensamentos enquanto faz alguma tarefa corriqueira, como dirigir. Enquanto está parado esperando o sinal verde, você perceberá que sua mente não para. Os pensamentos fluem constantemente. Quando comecei a observar esses pensamentos errantes, percebi que eles não refletiam a realidade em que eu queria viver. Apenas indicavam aquilo que eu manifestava. Exemplo: não vou chegar a tempo, não quero fazer isso, esse trânsito é um pesadelo. Como eu disse, pensamentos positivos nem sempre são suficientes, mas são um bom começo. Comecei assim a corrigir de imediato todos os pensamentos negativos que iam surgindo em minha mente, dando a eles uma resposta positiva e ao mesmo tempo me esforçando para me manter conscientemente no momento presente. Corrigir os pensamentos que vêm à nossa mente com mais frequência gera um hábito que faz os pensamentos negativos serem editados antes mesmo de termos consciência deles. A técnica de mindfulness pode ser um pouco difícil de praticar quando estamos na correria diária, pois nossos pensamentos estão constantemente organizando e administrando os detalhes de tudo. Esse é o motivo pelo qual ela tem que ser praticada a vida toda, segundo os budistas. Em 2010, os pesquisadores da Universidade de Harvard descobriram que as pessoas passam quase a metade das horas em que estão acordadas pensando em coisas que não estão fazendo e que essa dispersão lhes causa muito incômodo, mesmo que estejam divagando sobre assuntos que lhes deem prazer. O estudo concluiu: a mente humana divaga constantemente e isso causa bastante desconforto. A habilidade de pensar sobre coisas que não estão acontecendo no momento é uma conquista de nosso desenvolvimento que teve um custo alto. Matthew A. Killingsworth e Daniel Gilbert. A wandering mind is an unhappy mind. Uma mente que divaga é uma mente infeliz. Science, volume 330, número 6006, 12 de novembro de 2010. Esse desconforto é intensificado pelo fato de que, enquanto nossas mentes divagam, nossos programas subconscientes sabotam ativamente nossos desejos. O que quero enfatizar aqui é que o aspecto mais interessante do estudo de Harvard é que praticar mindfulness é bem mais fácil enquanto se está praticando sexo. O estudo indica que em voluntários a divagação ocorria apenas em 10% do tempo quando eles estavam tendo relações sexuais. Bill Eldrick, Wandering Mind May Lead to Unhappiness. Researchers say people are most happy having sex, exercising, socializing, mainly because such activities help keep the mind from wandering. A divagação da mente pode levar à infelicidade. Pesquisadores afirmam que as pessoas são mais felizes quando praticam sexo, se exercitam e socializam, porque tais atividades ajudam a mente a se manter focada. WebMD, www.web.com/balance/news/2010-1109-wandering-may-lead-to-unhappiness. 11 de novembro de 2010. Isso explica o motivo de aqueles que estão em lua de mel terem mais facilidade de funcionar no modo consciente. Quando estamos em modo mindful, e não apenas no momento do sexo, os desejos de nossa mente consciente se manifestam e assim podemos fazer com que o efeito lua de mel dure efetivamente. B.
Hipnose, áudios com mensagem subliminar. Quando acordamos de um sono profundo, as vibrações de frequência cerebral passam das ondas inconscientes delta mais lentas para a frequência teta mais alta. Esse é o estado cerebral associado à imaginação, conforme mencionei, e também ao de devaneio do crepúsculo que temos com frequência ao acordar, em que misturamos sonho e realidade. A experiência de estarmos em teta mescla os dois elementos, uma característica de comportamento bastante comum em crianças com menos de 7 anos. Como adulto, você já deve ter tido momentos teta assim que o alarme toca de manhã. É aquele estado grog, de quando você mistura o som do alarme com o sonho que está tendo. É um bom exemplo de mistura de imaginação com realidade. Assim que você desperta por completo, a atividade cerebral EEG sobe para frequências alfa mais altas e passa a um estado mais calmo e consciente. Quando chega ao trabalho, seu cérebro está em modo acelerado em ondas beta. Para sua sorte, ao retornar para casa, a frequência de suas ondas EEG cai e o cérebro reduz do estado beta para o alfa, mais calmo, depois para teta e, enfim, para o estado delta de sono profundo. Essa oscilação das frequências EEG significa que 2 vezes ao dia seu cérebro passa pelo estado semelhante ao da hipnose, que é o estado teta. Portanto, nesses momentos você tem a oportunidade de reprogramar suas crenças subconscientes de forma natural. Claro, diversos estudos já comprovaram que meditantes conseguem elevar a frequência das ondas teta. Por exemplo, em uma experiência feita em 2009 com meditantes experientes no Assen Meditation Institute, Instituto de Meditação Assen, através de um método não diretivo desenvolvido na Noruega, os voluntários descansavam 20 minutos e em seguida meditavam por 20 minutos. Durante a meditação, observou-se neles um significativo aumento de teta, em particular no lobo frontal e na parte mediana do cérebro. Jim Lagopoulos et al. Increased theta and alpha EEG activity during non-directive meditation. Aumento de atividade theta e alpha EEG durante a meditação não diretiva. The Journal of Alternative and Complementary Medicine. Volume 15, número 110, novembro de 2009. Quando descobri que as crianças absorvem grandes quantidades de informação nesse estado semi-hipnótico, decidi experimentar isso em mim mesmo usando áudios subliminares desenvolvidos para programar pensamentos e crenças positivas na mente subconsciente. Escolhi para isso um áudio de Louise Hay, a grande dama do autodesenvolvimento, para a redução do estresse e desenvolvimento da paciência. O áudio se inicia com um exercício de relaxamento para acalmar a mente consciente e conduzir o ouvinte ao estado programável das ondas cerebrais de baixa frequência, alfa e teta. Na primeira vez em que coloquei os fones e ouvi o áudio, estava indo dormir. Minha mente consciente se manteve alerta o tempo todo. Ouvi o áudio várias vezes. Em determinado momento, nem cheguei a passar dos exercícios de relaxamento. Simplesmente apaguei. Algum tempo depois, eu simplesmente relaxava assim que colocava os fones. O áudio ia gerando continuamente pensamentos positivos, enquanto eu mergulhava nas ondas cerebrais de baixa frequência como uma criança. Não era necessário qualquer esforço. Bastava colocar os fones para adormecer. As mudanças foram acontecendo de forma sutil, nada da noite para o dia, mas logo pude sentir algumas diferenças. As coisas pareciam estar melhorando. Algum tempo depois, analisando os eventos mais recentes em minha vida, percebi que meu comportamento havia se modificado de modo drástico. C. Psicologia energética. No passo seguinte da reprogramação de minha mente consciente, utilizei um novo método de cura chamado psicologia energética. Na lista de itens de psicologia energética do item Fontes, Referências e no apêndice A ao final do livro e também em meu website, você encontrará diversas versões dessa prática. Apesar das diferentes modalidades, uma coisa fica bastante clara.
A psicologia energética permite efetuar mudanças radicais de comportamento em questão de minutos, e em muitos casos, as mudanças produzem alterações permanentes no comportamento programado no subconsciente. Adoro essas novas tecnologias porque elas fazem cair por terra incontestavelmente crenças dominantes e destinadas a controlar o comportamento das pessoas, de que mudar dá muito trabalho e é muito difícil. Hoje vejo claramente que se trata de mais um recurso para estimular a resistência à mudança. É incrível ver que essas novas ferramentas de psicologia surgem em um momento em que a evolução está induzindo a fazer mudanças, ou seja, agora. A necessidade é a mãe da invenção. Não temos mais anos e anos para mudar o comportamento humano. Embora não se tenha criado um mecanismo que possa mensurar a rapidez das mudanças comportamentais resultantes dessas práticas, pode-se observar que elas estão ocorrendo e que são permanentes. Pessoalmente, posso dizer que conheço bem o procedimento Psyche-K, criado por Robbie Williams. Trata-se de uma técnica de equilíbrio muito eficaz que mudou minha vida de forma radical. Nos últimos anos, soube de centenas de pessoas em todo o mundo que utilizaram o Psyche-K para efetuar mudanças em si mesmas. Até pouco tempo, os resultados positivos das tecnologias de equilíbrio energético se resumiam apenas a relatos de indivíduos que as experimentavam. Mas hoje, os novos estudos de mapeamento 3D que utilizam eletroencefalografia quantitativa, EEG ou QEEG, e tomografia eletromagnética de baixa resolução, LORETA, oferecem dados mensuráveis e objetivos quanto às mudanças significativas e duradouras no comportamento do cérebro após uma única sessão de 10 minutos de Psyche-K. Jeffrey Fanning e Robert Williams, Leading Age Neuroscience Reveals Significant Correlations Between Beliefs, the Holy Brand State and Psychotherapy. Descobertas da neurociência revelam relação significativa entre crenças, estados mentais integrais e psicoterapia. Psyche, de Kappa Quarterly, agosto de 2012. Estudos de mapeamento cerebral revelam que o Psyche induz a um estado integrativo em que os hemisférios central, esquerdo e direito do cérebro começam a trabalhar juntos, um efeito conhecido como sincronização hemisférica. Em nossa condição normal desperta, funcionamos utilizando predominantemente o hemisfério esquerdo, que se ocupa da lógica. Em contraste, o hemisfério direito está associado ao processamento das emoções. Nos momentos em que o hemisfério esquerdo domina, nossa tendência é sobrepor as reações emocionais com o uso da lógica. Segundo o neurocientista Jeffrey Fanning, PhD, a atividade integral do cérebro afeta positivamente o indivíduo, indo muito além da cura física e psicológica. A pesquisa de mapeamento do Dr. Fanning indica que a função integral do cérebro é um portal para estados de consciência mais elevados, algo equivalente a uma capacidade de aprendizado muito acima da média, associada à maior funcionalidade como um todo e à consciência espiritual. Jeffrey Fanning e Robert Williams, Neuroscience Reviews the Holy Brand State and its Applications for International Business and Sustainable Success. A neurociência revela o estado mental integrado e suas aplicações em negócios internacionais e o sucesso sustentável. International Journal of Management and Business, volume 3, número 1, agosto de 2012. Mas é importante frisar que o Psyche não funciona para todas as pessoas. Na verdade, não existe uma técnica que seja eficaz para todos. Caso uma das que estão no apêndice A e em fontes de referências deste livro não funcione para você, não desista, tente outra. 4. Comunicação. Para criar o efeito lua de mel, é imprescindível que os casais aprendam a se comunicar em nível mais profundo. Mas isso não é possível quando os dois não têm o mesmo nível de consciência. Quando ambos têm consciência dos bloqueios subconscientes que enfrentam, podem transformar o que seria uma briga em uma discussão produtiva. Você prestou atenção no que acabou de dizer? É isso mesmo que você quis dizer?
Percebe que parece estar repetindo as mesmas frases? Esse pode ser um comportamento que você herdou de seu pai? Esses são exemplos de perguntas que podem oferecer uma oportunidade para os dois perceberem com mais clareza seu comportamento inconsciente e como essas programações podem destruir um relacionamento. Mas, se apenas um dos dois tem consciência desse tipo de programação comportamental, tentar esse processo é como falar com uma parede. Se o outro não está interessado ou pronto para a mudança, ela simplesmente não ocorre. Mudanças requerem esforço conjunto. 5. Paciência. Se você percebe um problema em seu relacionamento hoje e o mesmo problema se repete com frequência, não se surpreenda. Lembre-se, trata-se de modificar padrões de uma vida inteira. Mudar um relacionamento não é algo que ocorre da noite para o dia. Para modificar padrões disfuncionais recorrentes, é preciso ter paciência com você mesmo, com o parceiro e com os hábitos teimosos que insistem em se repetir. Se os dois conseguirem resolver os problemas que surgem através de discussões construtivas em vez de brigas, já estão no caminho de uma nova vida. Vejamos um exemplo clássico. O rapaz está bravo com a namorada, mas não quer discutir o assunto. Já a namorada quer falar a respeito e com detalhes. É a receita perfeita de desastre, pois ela irá continuar falando enquanto ele estabelece uma distância cada vez maior dela com seu silêncio. No meu caso, quando eu finalmente tomei consciência de que meu hábito de não comunicação atrapalhava a resolução de nossos problemas, percebi que Margaret estava realmente empenhada em sanar todos eles. Um dia, quando consegui me colocar em estado de calma e falar a respeito, pude enfim dizer a ela que, enquanto estava no processo habitual de desconexão, ouvia o que ela dizia, mas não conseguia me comunicar. Pedi então que tivesse paciência comigo e que continuasse a falar enquanto eu tentava internamente escapar de meu comportamento destrutivo habitual. Após esse momento de profunda reflexão e consciência, cada vez que eu reagia me desconectando, minha mente consciente assumiu o controle e interrompia o comportamento disfuncional. Após algum tempo, minha reação repetitiva acabou modificando o comportamento limitante e hoje conseguimos resolver com facilidade nossos problemas, sem recorrer a reações inconscientes e automáticas. Acabaram-se os confrontos. Ufa! Como a vida ficou mais fácil. Paz, finalmente. 6. Prática. Quantas vezes você repetiu a tabuada até conseguir memorizá-la? Quantas vezes teve que praticar até se sentir seguro para dirigir? Com hábitos do subconsciente é a mesma coisa. Eles não somem de uma hora para outra. É preciso praticar novos hábitos até que eles se tornem automáticos. E hábitos não são como lembretes que colamos na geladeira para não esquecer. São comportamentos que repetimos até serem totalmente internalizados. As técnicas que mencionei podem ajudá-lo a fazer as mudanças que deseja. Sou um cientista e posso dizer que meu relacionamento com Margaret, que tanto me ensinou, é um grande experimento bem-sucedido que resultou em vivermos felizes para sempre. Eu não teria escrito este livro se não tivesse certeza disso. Quando você remove os obstáculos de sua programação subconsciente, passa a ser livre para ter uma vida de romance cheia de criatividade. É um grande sonho que finalmente se realiza. Programar os desejos e aspirações de sua mente consciente na mente subconsciente permite estabelecer uma eterna lua de mel. Mesmo quando você estiver em modo automático, como ocorre com todos nós, os comportamentos negativos antigos não serão mais dominantes, porque seus programas subconscientes agora estarão de acordo com os desejos de sua mente consciente. Quando suas 4 mentes estiverem alinhadas, você e seu parceiro voltarão a ser as pessoas adoráveis que eram nos primeiros dias de relacionamento. Figura dos 7 chakras. Essa figura dos 7 principais chakras, os pontos de energia do corpo, ilustra visualmente as consequências românticas de se unir à fisiologia e o comportamento.
Podemos ver os 3 chakras inferiores, o plexo solar, o sacral e o raiz, que representam a influência de nossa biologia física, especialmente de nossa fisiologia, em nossa vida. Os 3 chakras superiores, coronário, terceiro olho e laríngeo, representam as influências derivadas de nossa consciência, nossa fisiologia. O chakra do meio é o cardíaco, que representa amor incondicional por nós mesmos e pelos outros. Quando os 7 chakras dessa ilustração estão alinhados, não há bloqueio de energia, ela flui livremente através de cada um deles. O chakra cardíaco está propositalmente maior que os outros na figura, porque quando você alinha fisiologia e psicologia e passa a amar a si mesmo para que os outros possam amá-lo e você possa amá-los, seu coração se expande e se abre para seu parceiro e para o mundo. Ao manifestar a vida que você escolhe, não a vida que foi programada por sua família, você pode, enfim, ser feliz. Bem-vindo ao efeito Lua de Mel.